Amém. Muito bem, pessoal, vamos dar início à nossa escola bíblica no livro de Malaquias, né? O último livro do Antigo Testamento. E uma alegria, né? Posso dizer que a gente já leu praticamente todo o Novo Testamento de púlpito. Amém. E isso é motivo de orgulho, né? 3 anos atrás nós falamos isso, que era nosso objetivo, e temos cumprido esse objetivo de estar lendo a Bíblia de púlpito, né? Junto com os irmãos aqui. Isso é motivo de orgulho. E agora a gente vai avançar na escola bíblica dos profetas, aliás, dos profetas menores não, né? Do Antigo Testamento de trás para frente, todo o Antigo Testamento, né? E aí é bom que a gente vai abordar bastante, até o final do ano aí, talvez uns 4, 5, né? Deu para fazer inteiro, até mais, né? Um pouco maior. Foi Sofonias, Ageu, tudo pequenininho. Enfim, dá para abordar bastante coisa. O próprio livro de Malaquias, ele é um livro pequeno, que dava para juntar alguns capítulos, porque ele, além de ser pequeno, eles são bem... Enfim, dá para aprofundar bastante, né? Mas, por outro lado, também eles englobam temas, né? Um capítulo tem 3 temas principais, por exemplo. Então é rapidinho de fazer. Bom, vamos lá. O livro de Malaquias, ele foi escrito, né? 70 anos depois do cativeiro, mais ou menos 70 anos depois do cativeiro, é a ideia que se diz, né? Mas com certeza é um livro pós-cativeiro, ou seja, o povo tinha saído do cativeiro. Quem lembra qual é o cativeiro que o povo estava? Depois de Babilônia. Isso. Justamente, acabou o cativeiro da Babilônia, mais ou menos, estima-se, né? 70 anos depois, foi escrito o livro do profeta Malaquias. Então ele é o último livro do Antigo Testamento. Foram aí no período, uns 400 e poucos anos, entre o livro de Malaquias e a chegada de Jesus Cristo, sem nenhum profeta, pelo menos não profeta no sentido de escrever a Bíblia, né? Não tem mais nenhum texto inspirado por Deus nesse intermédio. Ficou esperando, acabou a profecia ali em Malaquias. Então ele é um texto com esse objetivo, né? Principal para a época, preparar as pessoas para o que viria. E demorou 400 e poucos anos. E hoje também. É engraçado, né, que você lendo o texto de Malaquias, e no outro Testamento logo em seguida, parece que Malaquias já estava praticamente ali, efetivamente falando que você Jesus Cristo fala muitas coisas assim, já bem esclarecidas, né? É curioso que tem isso, o profeta Malaquias, apesar de ter esse lapso de tempo enorme, 400 anos, tempo que o povo ficou no Egito ali, né? Parece que ele está no contexto da chegada de Jesus Cristo mesmo. Mas se você prestar atenção, parece também que ele está hoje aqui no nosso meio, bem pertinho da gente, porque a Bíblia né? Essa palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? De geração em geração, e tem a ver com a ideia de você preparar-se, né? De estar preparado para as coisas de Deus. A ideia central do livro de Malaquias. Então ele vai abordar várias coisas sobre esse perfil, né? Dentro dessa ideia de estar preparado. E vamos começar então no capítulo 1, né? Uma introdução. Quer falar alguma coisa? Impressão? Você falou 400 anos, aí veio a cabeça, né? Você falou de Malaquias, parece que está ali. 10 anos depois eu perdi. Não, a Bíblia é um livro que você lendo, assim, o Gênesis, por exemplo, passa milhares de anos ali num livro só, né? É muito rápido, tudo muito rápido. Morreu um monte de gente e tal, já está avançando, já foi para 400 anos depois, esqueceram em Êxodo, né? 400 anos depois veio um faraó que esqueceu de José, aí passou aquilo tudo, resumiu ali em 2 frases, vida que segue. Ele faz essa passagem muito rápido, né? Mas como Malaquias descreve os eventos, ele parece muito mais distante do Novo Testamento, muito mais próximo do Novo Testamento. Isso tem um motivo, né? Porque ele é uma profecia, né?
a respeito da chegada de Jesus Cristo mesmo, do cenário que Jesus Cristo encontraria ali, né? Então vamos lá, vamos direto para isso. Malaquias capítulo 1 diz, verso 1, né? Peso da palavra do Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Logo aqui eu já acho muito legal peso. É legal? Peso. Que de fato é a mão do Senhor pesando mesmo. A palavra de Deus tem o seu peso. E aqui contra Israel. Então é uma profecia. Você vê, por exemplo, Jonas. Ele profetizou contra Nínive por 35 anos. E aqui você vê que é uma profecia contra quem? Contra o próprio povo de Deus, Israel. No contexto dessa palavra peso, tem um texto que eu estou procurando aqui, que a pessoa usa essa palavra peso em um sentido que, se usar, vai ser prejudicial para ele mesmo. Como assim? Eu estou procurando aqui. Não, mas que pessoas? São pessoas hoje em dia ou... Não. Ah, tá. Ó, em Jeremias, capítulo 23, 38, 23, 38. Pode ler? Ele diz assim: mas por que dizeis, pelo do Senhor, assim diz o Senhor? Por que dizeis a palavra pelo Senhor, havendo eu ordenado, dizendo, não direis pelo Senhor, por isso eis que também me esquecerei do bicho, vós tirarei da minha presença a voz da cidade que eu dei a vossos avós e a vossos pais, que eu vou quebrando ao próprio eternamente, não será esquecido. Que interessante isso. Essa palavra peso, tem peso. E no contexto que você falou, Jeremias, o quê? 23, 38. Ele fala, né? Não direis peso, se voltará contra vós, né? E agora, peso do Senhor, o cumprimento disso, né? Chegou o peso mesmo. O Senhor diz, se eu falei, o Senhor falou, de usar peso, é como se fosse uma confirmação de que de fato o Senhor está falando que vai pesar sobre o povo. Né? Interessante. Se é pelo Senhor, não for pelo Senhor, o castigo é sobre mim. É mais ou menos questão de jurar, né? Aham. Que interessante. Lembrando que nesse período, né, tinha a lei, né, que dizia, que vale até hoje, né, que se o profeta disser algo e não se cumprir, não veio de Deus, né? Então talvez utilizasse o termo peso, né, para não, é peso do Senhor. Exatamente. Peso, veio de Deus mesmo. É como as pessoas dizem hoje nas igrejas, né? Eis que o Senhor tem uma palavra para ti. Aí fala qualquer coisa lá do seu coração. Exatamente. Sobre pesar, sobre suavidade, sobre prazer, né? Se não for do Senhor, peso do Senhor sobre ele. Isso. Amém. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor. Todavia, amei Jacó. Então, olha que interessante. Começa a tratar da relação do povo de Israel com Deus mesmo. Deus está dizendo, olha, eu vos tenho amado. E o que o povo responde para Deus? Ou não é uma resposta direta, né, mas é uma coisa que o povo tem falado, né? Falado publicamente na sua rotina. Em que nos tem amado? E vós dizeis, em que nos tem amado? Como nós percebemos esse amor? É mais ou menos essa a ideia, né? E Deus está dizendo aqui que não era Esaú irmão de Jacó. Disse o Senhor, todavia amei a Jacó e odiei Esaú, a fim dos seus montes, e fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Então, o livro do profeta Malaquias é essa ilustração que vai tratar da vinda de Jesus Cristo e de como o povo de Deus se comporta em geral até hoje. Porque as pessoas são assim, elas vinculam o amor de Deus não ao que Deus já fez. Não é isso? Porque quando Deus fala assim, não amei a Jacó e odiei a Esaú, é algo que Deus fez no passado por eles, que eles nem eram vivos quando isso aconteceu, não é verdade? Eles falam, olha,
amei, Deus fala, amei a Jacó, odiei Esaú. Vocês não eram nascidos. Que prova maior vocês querem de amor? Por quê? Porque por causa disso, eles são o povo de Deus. Se não fosse isso, seriam os edomitas. Agora não. Quer parar o culto? Enfim, qualquer coisa. Se não fosse por isso, seriam os edomitas, que seria o povo de Deus, não é isso? Porque ele vai falar de Edom, né? Esaú, Edom. Então seria essa a relação. E a mesma coisa hoje. As pessoas associam a ideia de que você é amado por Deus se tiver tal e tal coisa, se as coisas forem bem para você, se não tiver doença na família, se não tiver problema na sua vida, aí você é amado por Deus. E se tiver com problema, com dificuldade, as pessoas têm esse sentimento: como que Deus me amou? E aí ele diz: olha, eu não sacrifiquei o meu filho? Você não estava vivo, você não viu, não estava lá? Mas essa é a minha prova de amor. E aqui é uma outra prova de amor que Deus está dando. Amei a Jacó. Não é isso? No caso, existe sempre o contexto de que Esaú não foi odiado por Deus. Ah, sim. Deus teve muito cuidado com Esaú, a pessoa Esaú. O que ele está dizendo do fato? No caso, Esaú foi amado, né? Aqui ele fala dos montes, vai falar do Edom, né? O que é esse ódio? Vamos então, já que você entrou nisso, vamos ler então. E fiz dos seus montes uma desolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga, empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados, assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles edificarão, e eu destruirei, e lhes chamarão termo de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Então, não é um ódio a Esaú, mas é um ódio ao que Esaú se tornou, ou seja, a descendência de Esaú, que são os edomitas, e ele está dizendo que o Senhor está irado contra eles para sempre. Aí, a questão do motivo, quer entrar nisso? Por quê? Pode falar. Porque você tem vários contextos de Deus. Isso aqui é o final, né, do Antigo Testamento. Deus preservando o povo de Edom. Deus preservou, Deus falou, não entra lá, quer tirar deles, cuidar para eles, não vai invadir. Por isso que a história acontece. Deus se revolta de Israel. Traição de Edom, tem uma série de própria adoração a outros deuses, que Edom praticamente vira tomada por outros deuses, viram um local, um antro, né, de outros deuses. Mas não é a figura de Esaú. Inclusive Esaú foi muito amado, né? O próprio Esaú, no texto, fica claro que Deus o abençoou e esteve com ele em todo momento, e a relação dele com Jacó foi boa no final, enfim. Mas o povo, que é um ensino para nós também, né? O fato de você nascer na igreja, por exemplo, não vai te garantir nada em relação a isso. O seu porte, a sua forma como você se comporta diante de Deus é que vai determinar a sua relação com Deus. Deus já te amou. Ele já te amou. Assim como os pais de Edom, quem lembra quem era o pai de Esaú? Esaú, irmão de Jacó, tinha um pai. Quem era o pai? Quem era, Samuel? Quase. Bateu. Deus é pai de todos. Enfim, quando Moisés falou, né, com Deus, o que Deus respondeu para Moisés? Eu sou o Deus de quem? Quem lembra? Outra chance para você corrigir aí. De Abraão, Isaac, Jacó. É isso. Abraão, Isaac e Jacó. São os patriarcas, né? Abraão, Isaac e Jacó. Jacó era irmão de Esaú. Quem é o pai de Jacó? Isaac. Exatamente. Então, a Bíblia determina. Então, se Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele falou Esaú, eu entendi, mas tudo bem, deixa você. Se Deus é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, é óbvio que ele seria o Deus de Esaú também, e dos descendentes de Esaú também.
No entanto, eles adotaram para si outros deuses. E aqui tem um detalhe interessante, porque esse livro anuncia a reconstrução da relação de Israel com Deus. Ele está falando que ele vai falar que o povo é ingrato, que o povo não serve a ele, vai falar um monte de coisa de errado do povo, mas é um anúncio da reconstrução que viria. E ele começa falando isso, dizendo que os outros povos que servem a outros deuses dizem, né? Tornaremos a edificar os lugares desolados. Ou seja, eles também passaram por problemas, né? Foram destruídos ali, e eles declaram que vão reconstruir, mas Deus está falando, ainda que eles reconstruam, eu vou destruir. Eu vou destruir. Por quê? Porque é um ensinamento para todos nós. Você tem dois caminhos, né? O caminho seu, que a gente leu lá em Romanos, o seu e o de Deus. Então, o que quando eles estão falando, nós reconstruiremos, nós estão confiando em si mesmos, né? Nessa relação. Então, começa Deus dizendo, declarando o seu amor, mesmo o povo sendo ingrato, e declarando, olha, esses que pensam que vão construir para si, serão destruídos. Serão totalmente destruídos. E os vossos olhos o verão e direis, o Senhor seja engrandecido além dos termos de Israel. Então, é o Senhor que será engrandecido. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos Exércitos a vós. Quem? Ó sacerdotes que desprezai o meu nome. E vós dizeis, em que nós temos desprezados o teu nome? Então agora começa, primeiro ele fala, olha, o povo de Esaú, o povo de Edom, diz que vai reconstruir para si sua cidade, vai se fortificar, vai se engrandecer, mas eu os destruireis. Agora, vocês que são o meu povo, que são meus filhos, que são meus servos, não me honram como pai. Vocês que são meus servos, não me tratam com temor de um Senhor. Então isso tem também um ensinamento válido aqui para as crianças, né? Que é uma aplicação. Quem é a representação máxima de Deus na vida de um filho? O pai. Então o filho deve honrar o pai e deve temer o pai. A relação, o pai como pai e como seu senhor. E também a esposa. Honrar e temer o marido. É sempre essa relação. E o pastor também. Honrar e temer o pastor. E todos nós honrar e temer o nosso Senhor Jesus Cristo. E, por consequência, a Deus também. E ele está falando, olha, cadê a minha honra? Cadê? Então, apesar de ser uma obrigação, é comum que as pessoas não cumpram essa obrigação. Isso vale para a esposa em relação ao marido, filho em relação ao pai, a igreja em relação ao pastor e todos. Mas o mais grave dentre toda essa relação é quando ela vem de cima. Quando ela vem de cima, que é quem? O próprio sacerdote, não é isso? Diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Então, como é que nós honramos a Deus? Honrando o nome de Deus. A Bíblia diz que não há outro nome pelo qual os homens devam ser salvos. Então, nós honramos a Deus em Jesus Cristo, que é o nome, né, pelo qual os homens devem ser salvos. Honramos a Deus em Jesus Cristo. Se quiser, só um detalhe, Zé. Se quiser abordar mais sobre Esaú, pode ir lá em Romanos 9. Você acha que precisa? Não precisa? Só se quiser. Não, então não precisa não. Porque a gente estudou isso agora, né? Tá fresco na mente aí, né? Quem quiser, vai lá na Escola Bíblica de Romanos, capítulo 9, que a gente discutiu isso bastante lá. Mas só para não deixar passar, porque eu tinha anotado aqui se o assunto surgisse. Bom, vamos lá. Então, dentre todas as relações que existem numa sociedade, a pior em relação a Deus é o do servo de Deus, é o do pastor. É o pastor que não honra o nome do Senhor. Isso acontece hoje? Bastante, né?
Por isso que quando fala dos sacerdotes que não honram o nome, que desprezam o nome, é vivo, é real para quando Jesus Cristo chega à Terra. Por quê? Porque os sacerdotes, inclusive, mataram Jesus. E Jesus Cristo diz que quando ele viesse ao mundo, pergunta se haveria fé na Terra. Porque os homens que deveriam carregar o nome de Jesus também não estão tendo temor e honra ao nosso Senhor Jesus Cristo. Esses homens que deveriam seguir a Jesus, eles são os que deveriam seguir ao Senhor por quê? Não, quem usa o nome de Jesus. Quem carrega o nome de Jesus. Quem se diz cristão. Os sacerdotes da época de Jesus não têm cristão. Os sacerdotes da época de Jesus que deveriam adorar a Deus. Os caras Isso. Por que eles deveriam adorar a Deus? Porque eles eram o povo de Deus aqui, nesse caso aqui. Eles eram os filhos de Jacó. Que é o nosso caso, nossos filhos. E depois os filhos de Deus são quem? Entendi. O quê? Depois os filhos de Deus são quem? Quem aceitou Jesus Cristo. Então, os primeiros são os filhos da lei. Sim. Depois são os filhos da graça. Isso, tá. Tá dando pegadinha, né? Tá, mas onde você quer chegar com isso? Vai chegar que esse povo aqui é o povo do israelita da lei, é o povo zebão. Referenciado nos textos, Malaquias ou Bahia. Entendi. Bom, eu não vou entrar nisso já, porque a gente já está nessa discussão aí há meses. Bom, a gente vai chegar a uma conclusão, se Deus quiser. Seja como for, indiscutível é, né, que tratamos aqui de um povo que era para ser, né, como está lá em Romanos 9, e não é mais. Tá? Não é mais, deixou de ser. Filho da escrava. Tá bom, beleza. Depois a gente volta nisso. Porque quando então eles perguntaram, né? Quando desprezamos o teu nome? Aí verso 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis: a mesa do Senhor é desprezível. Gente, eu não acredito que isso seja uma coisa assim tão literal assim, por exemplo, hoje em dia. Ninguém fala, a mesa do Senhor é desprezível. Isso é um ato, é uma atitude, uma ação, que é o quê? É o desrespeito, não é a mesa do Senhor é desprezível. É não ter o zelo, é levar aquilo que é impuro para a mesa, não se santificar. Então, isso aqui vai para a igreja, por exemplo. Eu vou dar um exemplo. As pessoas vão fazer doações para a igreja. Vamos imaginar, vou doar alguma coisa para a igreja. Aí dá aquilo que está meio quebrado, meio sobrando, alguma coisa. Um exemplo. Eu lembro que eu tinha a gente ganhou até uma cadeirinha de bebê que balançava e fazia musiquinha e tal, não sei o que, assim, para ficar, né? E eu, na outra igreja que eu tava, né, tinha vou fazer um negócio, um aniversário, não sei o que vai ser muito legal e tal. Aí eu fui levar a cadeirinha e doei, porque eu não tinha mais uso, não usava aquilo. Deixa aí, alguém pode precisar. Uma cadeirinha nova, bonitinha, né, toda bonitinha. Aí a pessoa que recebeu falou assim: poxa, mas essa cadeirinha tá novinha. Tipo assim, pra quem quiser usar. Aí só porque é pra igreja, que não é para os meus filhos, eu vou dar um negócio ruim? Não, né? Então, nesse caso, isso é a mesa do Senhor desprezível. É você oferecer qualquer coisa. Qualquer coisa. Então, quando você vai fazer para Deus, poxa, agora é claro que a aplicação não é a doação que você dá na igreja. É o seu serviço para o Senhor. O que você faz diante de Deus. Então, por exemplo, eu vou pregar. É o meu trabalho como sacerdote. Vou pregar, vou trazer a palavra. Não, isso aqui não me preparo, não estudo, não avanço. Zé Renato está aí 7 meses querendo discutir esse tema. Não, deixa pra lá e tal. Uma hora vai ter que discutir. Tem jeito. Por quê? Porque a nossa vida é para o Senhor. É isso. Eu quero discutir o tema, eu quero entender onde posso estar errado, se pode estar certo. Tá bom. Vem lá. Sobre isso. Sobre o tema? Não, sobre esse agora. Eu tenho que fazer a obra de qualquer maneira, né? Certo. Quando a pessoa ou o pastor fala
O que significa, por exemplo, dizer que a mesa do Senhor é desprezível? Quando o pastor pega e fala que aquilo que está escrito na Bíblia não é aplicável hoje, Perfeito. é uma forma de você dizer que a palavra é desprezível. Aí é mais ainda, né? Porque a palavra é o pão, Jesus Cristo é o pão. Literalmente, é verdade, muito bem pontuado. Então, o que ele está dizendo? Que se alguém falar, ó, não, a palavra de Deus está escrita, não é bem isso, é outra coisa. Aí você está literalmente tornando desprezível, obrigado, tornando desprezível aquilo que é o nosso alimento, que é o... chamando de, na verdade, está literalmente chamando de imundo aquilo que é puro, né? É uma boa percepção e uma conclusão perfeita. Por que eu digo isso assim? Ah, você não é literal? Será que os sacerdotes não falaram a mesa do Senhor é desprezível? Nesse caso eu acredito que não. Por quê? Porque é um diálogo que está vendo aqui. O Senhor, por exemplo, fala assim, vocês têm desprezado meu nome. Aí eles falam, como que nós temos desprezado meu nome? Eles não conseguem entender que estão fazendo isso. Então quando ele fala, a mesa do Senhor é desprezível, é como Deus recebe isso. Deus recebe como se você estivesse falando, a mesa do Senhor é desprezível. Quando você fala, essa palavra não é bem isso, é outra coisa, só se aplica àquele povo, não se aplica hoje em dia. Deus ouve isso e fala assim, como assim? Está dizendo que a palavra é desprezível, que é literalmente isso, não presta para hoje, presta para aquele tempo. Enfim, e vai falando o que mais acontecia, porque o próprio Deus vai explicar, ó. Porque como assim a mesa do Senhor é desprezível? Porque quando oferecereis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? Quando ofereceis o coxo ou o enfermo, isso não é mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, as pessoas estavam, nesse tempo, né, o sacerdote ou quem faria o sacrifício, oferecendo para Deus aquilo que não eram as suas primícias, que a Bíblia fala que você deve oferecer as suas primícias. Então, por exemplo, o dízimo é a primícia, não é do que sobra. Agora, é claro, eu já falei isso aqui várias vezes, vou repetir só para não deixar passar. Eu pago imposto de renda, pago não sei o que, tira tudo. Tira, isso aí não é seu mesmo. O faraó já levou, é dele. Faz o dízimo do que é teu. Tá? Agora, como é que eu posso dizer assim? Eu comprometi toda a minha renda com empréstimo, aí é teu. Pegou porque quis. Não, a Bíblia diz que você não ficar pegando, pegou porque quis. E um contexto também, fica claro que Deus faz isso, fala dessa maneira, vocês estão dando desprezam meu Senhor. Em outro texto de Isaías 58, ele diz assim, seria esse jejum que eu escolheria, que o homem diga a filha sua alma, que tenha sua cabeça como um vinho, estando debaixo de ser aquecido, calaria por esse jejum e guiar para junto ao Senhor? Aquele jejum que vocês fazem? Não é o que ele quer. Aí depois ele diz, porventura não é este jejum escolhido, que só admira a vida da piedade, que ele faça datador de jejum, que deixe vídeos sobre isso, que deixe dar todo jejum? É exatamente o contrário. Apesar de eu falar para ele, não é necessariamente se afligir e fazer isso e aquilo, é o que está no coração do indivíduo. Isso. E aqui também, quando ele fala assim, você para o governador não ofereceria esse animal. Você para uma pessoa importante não ofereceria. Agora para Deus você oferece? Ele está dizendo, vocês estão colocando os homens acima de Deus. Você oferece o melhor. Você quer ver? Eu conheço gente que vai nas festas sempre super arrumado e não vai arrumado para a igreja. Aí vai de bermuda, vai não sei o que, não, eu estou na casa de Deus, não sei o que. Assim, não precisa estar super arrumado para vir na igreja, mas se a forma como você se veste é sempre bem arrumado fora, na igreja tem que estar mais arrumado ainda. Então não é? É para Deus. Se você se apresenta assim diante dos homens, para Deus você tem que se apresentar melhor. Agora, se não, você está sempre de Flamengo, o cara que está sempre de Flamengo chegar na igreja de Flamengo, eu entendo. Apesar do que meu pai iria brigar. Mas eu entendo. Agora, o cara que está sempre arrumado chega na igreja desarrumado,
Eu não entendo. De Flamengo? Tá errado. Tá errado. Por quê? O coração do sujeito. Exatamente. O coração do sujeito, para ele, é importante. Uma festa gravada, tá aquilo que está no coração dele. Isso. Ele vai numa festa de criança, todo arrumado. Roupa de marca, não sei o que, assim, pereca toda. Aí quando vai na igreja, chinelo. Como assim? Desproporcional, né? Não faz sentido. Que é isso? É a ideia de você apresentar para os homens, dar mais valor, mais temor, mais honra para os homens do que a Deus. Isso vale para tudo, né? O cara, por exemplo, fala assim, não dou dízimo, não, porque não sei o que e tal, mas ajuda um monte de instituição, de não sei o que. O que é isso? Ele está dando mais valor às obras humanas do que a Deus. É isso, se aplica em todas as esferas que você quiser aplicar, tem aplicação a isso. Agora, lembrando, está falando para um povo que saiu do exílio, que foi para o exílio por um motivo, né, que é de servir a outros deuses, foram para o exílio, está voltando do exílio todo mundo em frangalhos. Então esse texto não é para ficar acusando os pecados do povo, é para corrigir para que o povo viesse a receber a restauração. Então quando eu dou esses exemplos aqui, também é para isso, não é para você corrigir a roupa que você vai para a igreja, é para você corrigir sua prioridade. A prioridade é Deus, não os homens. A roupa é de menos, no caso. Agora, pois, eu suplico, pedi a Deus que ele seja misericordioso convosco. Isto veio das vossas mãos? Aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Quem há também entre vós que fecha as portas por nada e não acenda em vão o fogo do meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Então, de novo, estamos tratando aqui, né, desse cenário de pós-destruição, pós-arrasamento, e ele está falando que Deus não tem prazer. Não tem prazer, mas também pede para que o povo invoque, para que Deus seja misericordioso com eles. Então, quando Deus fala assim, invoque, como é que ele está dizendo aqui? Suplico, pedi a Deus que ele seja misericordioso convosco. E no mesmo texto diz, não tenho prazer em vós. O que Deus está querendo dizer aqui? Que ele quer ter prazer no povo. Peça misericórdia de Deus para poder dar misericórdia. Ele quer ter prazer no povo. Ele quer aceitar a oferta. Não é que ele não vai aceitar nunca mais. Ele está reconhecendo que o povo é filho dele. Mas ele quer que o povo o trate como pai. Ele quer que o povo o trate como Senhor. Então é por isso que quando, assim, eu, por exemplo, eu não gosto, é só uma observação, eu não gosto de, na oração, me dirigir a Deus como você. Ah, Senhor, você faça tal coisa. Eu não gosto. Senhor é meu Deus, meu Pai. Eu não gosto. Mas aí vai de cada um. Só uma questão minha. Você... Por exemplo, eu estou no taekwondo lá, do meu filho. Todo mundo chama de senhor. Senhor Espíndola, senhor não sei o quê. Eu acabo chamando, por essa mania, acabo chamando os outros de senhor também. Ô, senhor Coleral, senhor não sei o nome dos professores. Aí, beleza. Acaba que cria um ambiente de reverência mútua ali. Todo mundo se respeita, todo mundo chama todo mundo de senhor, o que não é ruim. Aí eu chego para Deus e falo, você tal. Não, senhor. O meu melhor é para Deus. O meu melhor é para Deus. Se eu estou na rua, e é claro que eu tenho intimidade com Deus. Há momentos e momentos. Há momentos de tristeza. A Bíblia fala para você chorar com quem chora, se alegrar com quem se alegra. Então, se eu estou triste, se eu estou chorando, eu desabafo. Se eu estou feliz, também. Mas, via de regra, é um tratamento de Senhor. Inclusive, a Bíblia fala que Sara obedecia, usa isso como um bom exemplo. Chamava Abraão de Senhor, seu marido. Então, se Sara é utilizada como exemplo
por chamar Abraão de Senhor, eu devo chamar Deus de Senhor. É isso. Posso ter um momento de intimidade, mas fazer... Posso. Será que Sara chamava Abraão de Senhor o tempo todo? Talvez não. Mas chamava? Não posso dizer que não chamava. Chamava. Então é isso. Enfim. Quem há também entre vós que não fecha... Já li. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre os gentios o meu nome. E em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aqui já é uma profecia. Que incenso é esse? São as nossas orações. Isso aí a gente já está cansado de saber. É importante frisar que incenso, fumaça, representa as nossas orações. Tá? Senão, daqui a pouco tem gente acendendo incenso em igreja. Aliás, daqui a pouco não. Já acende incenso em igreja. Inclusive, tem igreja que balança um negócio com fumaça e defuma todo mundo na igreja. Defuma todo mundo no governo da verdade. Pois é. Então, enfim, não é disso que está falando. Está falando, vocês são os meus filhos, vocês são o meu povo, mas entre os gentios, ou seja, entre quem não é meu povo, entre quem não é meu filho, meu nome é grande, e se oferecerá, né, em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso e uma oferta pura. Então, ou seja, fazendo essa alusão de novo, né, amei a Jacó, odiei a Israel. Ele está meio que dizendo, olha, e eu vou fazer de novo. Eu vou odiar um povo e vou aceitar outro povo. Isso. Calma, Zé. Calma. A gente vai abordar esse tema ainda. Eu acho, inclusive, Zé, que esse tema a gente devia fazer fazer um podcast. A gente debate abertamente, passa todos os versículos. Quem quiser, que com certeza vai edificar muita gente, eu acho. Mas enfim. É isso. Ele ainda vai fazer outra coisa. Quem é esse povo? O gentio, que não era meu filho, que não era meu servo. Eles vão oferecer um sacrifício puro. Mas peraí. Como é que pode isso? Hoje, os gentios oferecem sacrifício? Como? Se ninguém está sacrificando animal nenhum. Jesus Cristo. Então já é um anúncio. A restauração que ele está dizendo aqui, que viria para Israel, já começa a ser anunciada que seria Jesus Cristo aqui. Já começa a esclarecer, vocês estão oferecendo coisas impuras. Vocês estão trazendo coisas erradas. Estão desprezando o meu nome. E ele já começa a falar como que o nome dele vai ser lembrado, vai ser honrado. Como que o sacrifício vai ser puro. Está dizendo que isso vai acontecer. Por quê? Porque pela lei é impossível ter o sacrifício perfeito. É impossível. Sempre o nome do Senhor vai ser desprezado pela lei. Sempre. Mas entre os gentios, então ele está falando genericamente, todos os sacerdotes desprezam o meu nome. Mas entre os gentios o meu nome será exaltado, não será desprezado. Oferecerá ao meu nome uma oferta pura, e o meu nome é grande entre os gentios. Por quê? Porque não é mais pela lei, é pela graça, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então qual é o sacrifício puro? Jesus Cristo. Por isso nós podemos oferecer uma oferta pura, porque a oferta que nós oferecemos não é nossa, que volta ao que começou falando aqui, os dois caminhos, né? Nós construiremos para nós, ele falou de Edom, nós reconstruiremos nossa cidade, e Deus falou, vou destruir. E se você quiser construir o seu caminho para o céu, será destruído. Mas entre os gentios se oferecerá uma oferta pura, um incenso verdadeiro. Mas vós, voltando aos sacerdotes, o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, eis aqui que canseira. Interessante isso, né? E o lançastes ao desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis
o que foi roubado, e o coxo e o enfermo. Assim trazeis a oferta. Aceitaria eu isso de vossa mão, diz o Senhor. Então está falando de uma série de ofertas que são trazidas e que não são puras, que não são corretas, e Deus está falando, vou aceitar isso? Pois seja maldito o enganador, que tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem mácula. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é temível entre os gentios. Então ele conclui esse capítulo dizendo, seja maldito, seja amaldiçoado o enganador, que sabe que tem macho lá e oferece o que tem mácula. Oferece o que tem mácula. Quem é esse hoje em dia? Quem é aqui o macho fazendo uma contrapartida ao que não tem mácula, né? O macho que tem mácula. Não falou fêmea. Falou macho que tem mácula. Quem é esse que sabe que tem macho e oferece o que tem mácula para o Senhor? Hoje em dia. Eu mesmo. Quer responder? E servir a Deus e entrega qualquer coisa que não é a que Deus falou. Muito simples. Isso. É simples. Por exemplo, eu tive um pastor que ele era salvo, sabia salvação, e mais da metade da sua igreja não era salva. Por quê? Porque ele não pregava salvação. Ele entendia, e se você perguntasse, ele respondia corretamente, mas não pregava salvação. E se alguém falasse de salvação pelas obras, ou de caridade, ou de qualquer outra coisa, e você fosse lá corrigir, ele não deixava. Não, vai escandalizar as pessoas, calma, não sei o quê. Não é? Que isso, cara? Enfim, ele sabia que tinha macho no seu meio, e oferece o que tem mácula. Essa salvação, por meio das obras, pelo caminho humano, ela é maculada, ela é impura, ela é imperfeita, ela é incapaz. Ela é incapaz de produzir a restauração. Que essa restauração é a própria salvação. Por quê? Em última análise, a gente falou aqui da roupa, a gente falou de um monte de coisa, mas onde eu quero chegar? Que em última análise, o nosso corpo, ele é caído, destruído. Nossa humanidade toda caída. Em última análise, a restauração é o quê? A vida eterna. É vencer a morte, a vida eterna. Nós somos a mácula. Todos nós, nosso corpo é maculado de pecado. Então, quando eu ofereço um caminho humano, eu estou oferecendo a mácula. É uma outra salvação. Fala. E eu não acho que ele seja essa pessoa específica, não. Porque ele não é um enganador que está chegando na máquina. Ele só não faz nada. Hã? Ele seria o sentinela que não fala. Pode ser. Mas o enganador ele entrega. Entrega, é verdade. É verdade. Ele oferece o negócio maculado, ou seja, você é salvo pela graça de Deus, mas tem que fazer as obras. Se não tiver as obras, você vai. Então seria mais aquele outro pastor que falou pra gente que era fundador da segunda maior igreja da cidade vizinha aqui e que não tinha certeza da salvação. Exatamente. E esse é o enganador. Esse com certeza é o enganador. Porque ele não tem a salvação. É. Né? O texto interessante do Malaquias, né, que a gente fala muito. Ele é muito próximo do Novo Testamento que ele está com gentios e tudo mais, né? Abertamente, assim, não Sim. aberto dessa forma. Ele está falando abertamente, gentio, e se você olhar, isso foi literalmente cumprido no livro de Atos. exatamente. Perfeitamente cumprido, que é a história da fundação da igreja. Então, próximo livro de Atos. A gente vai voltar. Muito distante, né? Muito distante. Toda precisão, assim. Isso, e inclusive acho até que era algo impensado para a época. Como assim?
Porque depois disso aconteceu um monte de coisas. Veio Alexandre o Grande, que unificou tudo, dominou tudo. Não era unificado nesse momento, não. Dentro do povo de Israel, o povo tinha acabado de sair do exílio, ou seja, não tinha menor sentido isso. Até porque, se você parar para pensar, eles estavam saindo do Egito, esses gentios não eram do Egito, não, da Babilônia. Pô, não pode ser a Babilônia. Eles lá, como é que o meu nome é engrandecido lá, na Babilônia, a gente veio de lá agora e eles servem outros deuses? Apesar que o rei... Mas aí já tinha morrido há muito tempo. Muito respeito a Deus dele, né? Tanto é que mandaram de volta, né? Respeito, não é isso frente, não. Sim. Não, Nabucodonosor, eu acredito que... Nabucodonosor, sim. O Arraché... Mas, enfim, então acredito isso, que esse que traz ideia macro seja esses pastores que falam da salvação, mas falam da salvação errada. Isso. 100% ou 90% errado. Ou que não querem comprometer ninguém, aí fica enganando o povo ali, para a pessoa não sair da igreja. Acho que se aplica a todo enganador. Todo enganador. É o cara que faz coaching na igreja, tudo. Coaching é de animação, de você tem que viver sua vida assim, você tem que ensinar palavras de fortalecimento. Não é necessariamente, vou me corrigir, o pastor salvo não é um enganador, até porque ele pode não dar frutos, né? Então, ele não dá fruto. Menos, ele é menos, é mais inútil. Então é isso, olha, esse é o primeiro capítulo de Malaquias. Depois essa parte do enganador, o capítulo 2 vai falar um pouquinho mais, vai falar um pouco do que seria isso, né? Vai falar de como por isso até que eu pensei em talvez até juntar, mas não vamos juntar não. Fala sobre as formalidades que eles acreditam, que é um pouco da tradição, né? Que a gente vai abordar, de dar uma ênfase muito grande à tradição e tudo mais, e menos à palavra de Deus. Também se aplica o enganador e outros caminhos. Na essência, no topo da cadeia da importância que o livro de Malaquias é isso: virá um povo que vai servir a Deus genuinamente, vai se restabelecer, reconstruir, não por seus próprios esforços, mas por honrarem meu nome. Essa é a essência. A gente vai falar isso algumas vezes ainda nesses estudos do Antigo Testamento, mas é interessante que a gente perceba, por esse texto, por exemplo, muito claro, como que no Antigo Testamento já existia salvação, essa salvação era veio pela lei, e como que os profetas, os homens verdadeiramente de Deus, que não era o povo da servia da lei, mas a que estava que servia a Deus, que eu estou falando, já tinham entendimento das coisas todas. Deus nunca mudou, sem saber que as mesmas coisas. Amém. E você falando isso aí, vamos comprar um microfone novo para a gente deixar o microfone passando na escola bíblica aí também. Vamos fazer. Amém. Estamos encerrados a escola bíblica de hoje.